O modelo de negócios de alimentação inventado pelo homem deu errado. E se as mulheres liderarem a transformação? Nesse podcast, o pensamento feminino se volta para tudo que precisa ser curado nos sistemas alimentares, do solo ao prato. O nome a gente pegou emprestado de um verso do Drummond, porque é assim que a gente se sente na vida. No elevador, pensa na roça, e na roça, pensa no elevador. Não dá para mudar o mundo fechado no escritório da Faria Lima, e também não dá para fazer isso só olhando para o quintal. Faz como, então? É isso que a gente vai conversar com as pessoas convidadas ao longo dessa primeira temporada no podcast do Elevador Pensa na Roça. Se alguma indústria ouvir e implementar alguma mudança regenerativa do jeito de produzir, já está valendo. Hoje, a gente recebe a Elô Bacelar. Sou a Rafa, sou CEO da Nu, sou mãe de gêmeas, Mel e Liz, mineira do interior. E estou investigando como que as indústrias podem crescer em alta escala e gerar impacto positivo no ecossistema. Eu sou Mariana Weber, eu sou jornalista, escritora, head de comunicação da Nu, fundadora da plataforma O Caderno de Receitas, autora do livro Cozinha de Vó, que fala sobre alimentação e ancestralidade, e mãe do Pedro. E hoje a gente vai receber aqui a Elô Bacelar. A Elô é cozinheira, quituteira, melhor pão de queijo de São Paulo, né? Já foi eleito, professora, escritora, criadora de receitas, tem mais de 800 posts de receita só no site dela, pesquisadora, produtora de conteúdo e uma super inspiração para mim. Obrigada por vir, Elô. Bom, eu sou a Elô Bacelar, estou muito feliz de estar aqui com a Rafa e a Mari. Conheço as duas há bastante tempo e eu acho que a gente conversa muito, assim, o mesmo jeito de encarar a vida. Então é muito bom estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada. Obrigada. Nada. Para começar, eu queria conversar sobre a influência da indústria nas nossas receitas clássicas. Não é de hoje que a indústria está envolvida nos nossos cadernos de receita, se é que ainda existem cadernos de receita ou se eles não são raridade. Então eu trouxe aqui, por exemplo, um livrinho de liquidificador para contar como era a apresentação desse livrinho. De qual ano mais ou menos era, Mari? Ai, Rafa, deixa eu ver. Anos 60, anos eu 60, acredito. né? Eu acho que a gente pode Deve ser final de 50, 60, né? É, exatamente. Eu até já pesquisei isso e publiquei, mas agora de cabeça Por ali. eu não lembro. É um livrinho de liquidificador, tá, né? E muitas receitas que a gente acha que são caseiras, tipo torta de liquidificador, sopa cremosa, elas vieram de treinamentos da indústria e de livrinhos como esses. E esse livrinho é endereçado à minha amiga, né? A senhora que adquiriu esse produto. Quem adquiriu estará, portanto, contribuindo para o desenvolvimento sadio do seu filhinho, para o sucesso de seu marido, enfim, para a sua própria felicidade. Felicidade essa baseada no sorriso franco de um rostinho rosado, no bom humor de um homem bem alimentado e na esposa sadia que está sempre disposta e que, com satisfação, se dedica ao que há de mais belo na vida, o lar. Elô, a indústria entrou mais fortemente, né, nas receitas a partir de meados do século XX, quando muitas mulheres foram para o mercado de trabalho, né? E tiveram que se dividir entre a casa e o trabalho fora. A indústria trouxe soluções, mas foram soluções que não colocaram o marido na equação. Não é que ela passou a dividir as tarefas. Ela recebeu ingredientes e eletrodomésticos que ajudavam a dar conta de tudo. Como seriam os nossos clássicos hoje se os homens tivessem dividido esse olhar na criação de produtos com as mulheres? Gostei dessa pergunta. Não sei, precisa pensar rápido, né? Mas eu acho assim que tem esse lado super interessante e bom que chegaram muitos produtos, tanto eletrodomésticos quanto ingredientes, para mulher começar a fazer receitas com mais facilidade na casa dela. Só que eu acho que a indústria pensou muito nessa questão de facilidade e talvez rapidez. Uma eficiência, talvez. Tudo ficar pronto, mas de um jeito teoricamente menos trabalhoso
e mais rápido, porque a mulher estava, teoricamente, também entrando em várias situações de mercado de trabalho, tudo isso, e tendo que conviver com esse lado de cuidar da família, teoricamente vai cuidar do marido também, e dos filhos. Agora, eu acho que a indústria não olhou para o alimento e para o dia a dia como se fosse um produto de verdade. Eu acho que a indústria tentou pensar em atalhos, talvez. Então, só que atalhos pensados muitas vezes por quem não cozinhava, por pessoas que não estavam muito preocupadas se aquilo nutritivamente seria bom ou não, se o gosto, o aroma ou a cor daquilo, acho que tudo seria compatível com a realidade. Então, acho que em nome dessa rapidez, teoricamente, de uma eficiência, eles passaram por cima de muitas coisas que faziam de um processo que transformava um ingrediente num resultado real. Então, eu acho que isso foi um pensamento muito de fora, uma pessoa que não entendia nada disso, que resolveu. Eu acho que se tivesse sido uma coisa realmente feminina, uma pessoa que conhecia o que estava na panela, que pensasse no que seria bom, de fato, vai para a família dela, porque aquele modelo de cuidar da criança, cuidar do marido, era uma questão de época. A gente hoje, com o olhar de hoje, a gente pode achar que aquilo é estranho, mas era assim. A gente não pode criticar tudo com o passado, que foram processos. Agora, eu acho que essa questão da alimentação mudou de um jeito muito brusco, coisas que talvez não fossem assim para ser mudadas, né? Por exemplo, Elô, você tem algum exemplo de ingrediente ou produto que foi deixado de lado e que a gente talvez pudesse continuar usando? Bom, eu acho que a indústria que nos perdoe, mas eu acho que os cubinhos de caldo, por exemplo, eu acho que isso talvez tenha sido, pelo menos assim, no meu olhar, pensando rápido, algo extremamente mudança radical, né? Então, uma mulher fazia um caldo de legumes ou de carne, juntando pedaços de carne, talvez uma parte... pensando numa galinha, talvez seja mais fácil. Ela poderia usar aquela carne para fazer uma receita, pegava os ossos, por exemplo, e juntando com alguns legumes, ia fazer um caldo. Às vezes a paras de legumes, né? Exatamente. Ela ia fazer meio pegar da geladeira, usar a cenoura para fazer não sei o quê, e as pontas da cenoura, até as cascas da cenoura, pensando numa cenoura saudável, não numa cenoura de plástico, ia fazer um caldo. E esse caldo serviria para fazer uma sopa ou 1000 outras preparações na casa dela. Só que um caldo desses, não um caldo de legumes, que é um negócio rápido, mas um caldo de carne, um caldo de frango bem feito, ele leva um tempo. E, de repente, essa mulher, ela tem 50 milhões de atribuições. Aí chega a indústria e lança um tabletinho que era só tirar do papel e com a promessa de, teoricamente, fazer aquele mesmo papel. Ele poderia até pensar, bom, de um jeito rápido, só fervendo a água, você tem um caldo. Tá, mas aí a gente pensa, que caldo é esse, né? Ele tem um gosto totalmente diferente da realidade, porque basta fazer um real para a gente ver que não tem nada a ver. Extremamente salgado. Agora a gente tem umas versões, teoricamente, com menos sódio. Menos 35%, né? Exatamente. Só que o que foi vendido até hoje e continua sendo vendido no supermercado é totalmente diferente de qualquer coisa. Mas está vindo o caldo em Tetra Pak, né? Que Pois é mais próximo do caldo caseiro. Talvez... Será que uma mulher pensou nisso? Não sei. Tem algumas. Eu conheço algumas empresas que estão trazendo essa solução de caldo, mas eu fiquei... enquanto você estava falando de como é que é a preparação de um caldo de carne ou de galinha, eu fiquei pensando, será que não deveria ser a indústria de carnes e de aves a trazer essa solução? Né? Pensando em quem está tomando essa decisão, que só fazia a carne congelada, né? Que, óbvio,
teve uma super facilidade. Eu lembro lá em Minas, quando a gente comprava, era o frango, a galinha, né? Ela já vinha pendurada colocava no retrovisor do carro, saindo do mercado. Óbvio que você trouxe uma facilidade, mas será que essa empresa, se tivesse com mulheres tomando essa decisão de uma forma mais holística, de ver o uso daquele animal, né? A gente não estaria produzindo caldos? É isso. Tem uma propaganda antiga que é exatamente isso, assim. Você vai trocar isso, era uma galinha se debatendo por isso, um cubinho. Realmente parece a melhor das trocas, né? Assim, pensando no dia da pessoa que ia preparar aquilo. Mas tem um outro caminho, né? Não é isso ou aquilo, né? Tem um caminho que quem desenvolveu o cubinho não pensou e que agora a gente está vendo até nas gôndolas, né? Eu acho que foi uma mudança muito brusca. Você imagina aquela mulher que fazia um caldo verdadeiro e amanhã chega um negócio embrulhado num papel prateado que teoricamente seria aquilo. Mas aí a gente entra nesse papel de quem estava completamente fora, fazendo... Não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Então, foi falado para as pessoas que aquilo era um caldo. E muita gente acreditou nisso por décadas. Até hoje, né? Até hoje. Então, de uns anos para cá, sei lá, a gente pode falar, 5 anos, 8 anos, começou a chegar aos supermercados caldos, teoricamente, que seriam mais reais. Nessas embalagens, Tetra Pak, você acha hoje em algumas gôndolas uns congelados. Mas isso, assim, eu acho que é uma quantidade ínfima. É um nicho. É um nicho do nicho do nicho. 90 e acho que, sei lá, eu não tenho números, mas se a gente... Deve ser muito mais do que... mais de 95%, né? Porque esses outros nem chegam em todos os supermercados. Não. Quando você pensa em escala, né? Que também é um dos temas da indústria de alimentos. Às vezes, esse produtor que é menor, de uma indústria menor, que está fazendo esse caldo real, ele também não consegue ter a escala, porque muitas vezes, era o que a gente estava discutindo mais cedo, né, Mari? Quem toma a decisão de qual produto que entra dentro da gôndola é um comprador que, às vezes... foi educado em comer aquele... Então, assim, ele nem vê o valor naquilo ou... isso não passa para dentro. E aí, isso me remete à segunda pergunta que eu queria fazer para você. Quando a gente olha dos clássicos nas casas brasileiras, de antigamente, vamos colocar um pouco aí nos anos 60, 70, esses clássicos antigos e nostálgicos, e o clássico das gôndolas, né? O que mudou nessa cozinha? Por que a gente não consegue ver no supermercado, na gôndola de congelados, por exemplo, uma marmita com galinhada? Por que a gente não consegue comprar quindim? Por que o pão de queijo não é feito com banha? Onde que isso se perdeu e quais são os riscos e os perigos da gente perder essa cozinha clássica de casa para o supermercado nessa forma industrializada? Eu acho que, assim... ligando com o que a gente estava falando do caldo, o que aconteceu com o caldo, eu acho que aconteceu com tudo isso, né? Então, de um momento, uma coisa muito abrupta, uma mudança assim, estalando o dedo, em grande parte das casas, dos lares, como diria no livro que a Mari leu, de um minuto para outro, o caldo deixou de ser o da galinha e passou a ser do cubinho. Então, muita gente... cresceu achando que aquilo era aquilo. E isso se transporta para um leque gigantesco de produtos. Então, por exemplo, se a gente pensa em docinho de festa, que de repente agora, sei lá, eu acho muito divertido e acabei virando meio referência com essa história. O que acontece? Nada contra, eu sempre brinco como leite condensado, tem leite condensado na minha casa, eu amo brigadeiro. Até aí, tudo bem. Eu acho que não existe problema nenhum nisso. O que eu falo, e já falei 1000 vezes, é que o que eu não concordo é, por exemplo, livrinhos como esse começaram a mostrar, por exemplo, que um beijinho,
um olho de sogra, um cajuzinho, todos eles tinham que ser feitos com leite condensado. Então, aí foi meio que, como eu posso dizer, usurpado uma receita clássica nossa, colocaram um ingrediente que teoricamente adiantaria a vida, porque o leite já está condensado, então o tempo de fogo é muito menor. Aquela mulher correndo, ela fala, poxa vida, isso aqui é muito mais prático. Então, começa a usar. Só que, de repente, foi meio que quase uma apropriação da história. É a mesma coisa do cubinho, a mesma coisa com vários docinhos nossos, não só docinhos de festa, mas doces. Então, você vai encontrar a receita de quindim com leite condensado ou outras coisas desse patamar. E você fala, bom, mas o que determinado ingrediente está fazendo numa receita clássica que, teoricamente, não tem nada a ver com aquilo? Essas receitas surgiram antes, As receitas surgiram antes. Eu acho que nem sabem, o pudim né? é um exemplo ótimo, né? Pudim. Pudim, existia, assim, uma infinidade de pudins. Uma infinidade. E aí, hoje em dia, você tem que procurar, assim, pudim sem leite condensado, se você quiser uma receita aí você vai sem leite achar um monte de condensado. receita da Elô por conta disso. Existe uma uniformização do sabor, né? A gente perde nuances. E a história do leite condensado é ótima, né? Porque é um ingrediente que era voltado para alimentação infantil, né? A ideia era fazer mamadeira e, de fato, era um produto seguro, digamos, para uma época em que você não conseguia conservar o leite. Aí chegou uma hora que se percebeu que não era tão legal dar tanto açúcar, né? Você ia diluir. Não era tão legal dar tanto açúcar para uma criança pequena e a indústria mudou de direção e investiu fortemente nele como ingrediente culinário e, de repente, ele dominou, né, o nosso receituário. O que a gente pede junto, Elô? Eu acho que a Rafa já perguntou, mas eu acho que vale a gente entrar um pouco mais. Não é só essa percepção de sabor, que certamente é uma coisa séria, né? É você se acostumar só com um determinado grau de açúcar ou um determinado sabor, mas perde gestos, você não sabe mais fazer um preparo, né, que envolve as nossas raízes, perde todo um contexto cultural. Você pode contar um pouquinho mais? Eu acho que até em cima dos seus livros, né, que a gente estava vendo aqui, o que você fala de festa junina, por exemplo, né? Imagina se todos os doces da festa junina fossem, e talvez sejam, em alguns lugares, feitos com leite condensado. Acho que todos são, pelo menos os que eu ando circulando lá no Rio. Eu acho que as indústrias de leite condensado vão matar a gente, né? Mas eu acho assim que o pudim, por exemplo, que você falou, é um modelo assim perfeito. Porque um pudim clássico, que pode ser... veio pra gente via Portugal, mas se você pegar França, Espanha, Portugal, Itália, sei lá, creme caramel para um, ou custard para o outro, ou flan em alguns lugares, enfim... Eram preparações que levavam leite, ovo e o açúcar. O açúcar, muitas vezes, em 2 momentos, caramelização das formas e depois para adoçar a receita. E aí entravam as coisas para dar sabor. Então, entra laranja, café, chocolate, uma infinidade de coisas. E aí, existiam proporções para fazer com que aquilo engrossasse naturalmente, porque o espessante na história era, literalmente, o ovo. Aí entra o leite condensado na história. Com isso, a quantidade de ovos diminui, porque o leite condensado já meio que engrossava, cumpria esse papel. Com leite condensado, a pessoa não precisava aprender nada de fogo, de dominar nenhuma técnica, porque simplesmente ela batia no liquidificador, leite condensado, ovo e às vezes um pouco de leite, só para dar uma liga. Mas uma coisa padrão, que todas as casas ficaram literalmente iguais. A pessoa não precisava aprender técnica, não precisava pegar um caderno de receita da mãe, da avó. Não, na latinha de qualquer produto já estava escrito 4 ovos, uma de leite e uma de leite condensado. E nisso ela desaprendeu química, desaprendeu matemática, desaprendeu história, né? Desaprendeu o manejo, controlar o fogo, controlar o forno. Não, é mecânico. Mistura A, B, mais tipo aula da escola. Uma lata disso e 2 A latas mais B daquilo. mais isso igual a C. Então, virou
aulinha de matemática. Não é nem aula de matemática, Não, é copiar. o É copiar. papagaio, Uhum. né? Copiar. Isso aconteceu, como você fala, com a torta de liquidificador, com um monte de coisas, sabe? É um suco, abre uma garrafa, 1/3 disso aqui, 2/3 disso ali. Uhum. Então, você pegar, por exemplo, sei lá, uma garrafa no supermercado de suco de maracujá. Gente, é tão mais fácil comprar o maracujá e bater no liquidificador. O maracujá com a água, você adoça como você quer. Você gosta de mais intenso ou menos intenso, você põe mais ou menos fruta, né? E de repente o normal virou abrir a garrafa. Então eu acho que uma grande coisa, se a gente pensar num olhar feminino na história, como a gente começou, talvez se as mulheres tivessem olhado para, bom, pera lá, mas isso que vocês estão vendendo como caldo não tem nada a ver com o que estava na minha panela. O pudim que eu aprendi a fazer com a minha mãe ou com a minha avó não tem nada a ver com esse. Talvez a indústria tivesse se desenvolvido com uma receita mais real, né? Com atalhos, facilidades, perfeito, mas que fosse mais dentro da realidade. Então você vai encontrar coisas congeladas, como a Rafa falou. Gente, você vai pegar hambúrguer congelado. Eu acho isso assim um absurdo, porque é tão fácil se você quiser. Você vai pegar aquela carne moída, você tempera ou não tempera com sal, com pimenta, sei lá, e vai dourar aquilo na frigideira. Uhum. Se você comprar carne crua, você faz aquela mistura em 2 minutos. E tem sua mão ali, tem né? A sua mão, tem gestual, A gente perdeu o conhecimento, né? A gente perdeu a ideia de fazer, né? A história do suco. Claro que tem coisas que dão muito trabalho na cozinha, né? Vamos combinar que tem Claro. coisa que, assim, Que nada não é contra todo o dia atalho, que a nada gente contra. consegue. Mas tem... Que seja real. Eu não sei nem... Se eu não tenho a prática, né? Se eu não tenho o costume de fazer de alguma forma no dia a dia, eu nem sei por onde começar. Falar, vou cozinhar hoje o quê? Nem tem as coisas para eu começar na geladeira. Eu não penso em fazer o suco porque eu já comprei pronto, né? Mas eu acho que também um ponto que às vezes fica tão distante com como a gente está hoje estruturado e como que a gente está lidando com o alimento, é que a gente nem pensa que isso é tão importante para a gente, enquanto seres humanos, enquanto, né, vida, você produzir ou você pelo menos criar alguma coisa. Eu estava falando isso para a Mari, a gente fala sobre essa história da receita de vó, né? Que esse imaginário da cozinha de vó, ele vai se perdendo e não vai existir daqui a pouco mais, porque não tem mais, as pessoas não estão mais cozinhando, né? Eu acho que aí a gente tem a questão da referência, que é isso que foi meio que quase que cortado. Então a pessoa cresceu sem saber o que seria um suco de maracujá de verdade, o caldo de verdade. Aí vem um monte de criança que cresceu achando que um hambúrguer é aquele congelado de caixinha, que é cheio de gordura, cheio de coisa arada, que você não entende nada o que tá escrito naquele rótulo. Enquanto se ele tivesse comido um hambúrguer feito de carne moída, seria um hambúrguer de verdade. Então, eu acho que as referências das pessoas ficaram muito deturpadas. Então, isso eu acho que é fato. E com isso, é até difícil, às vezes, você convencer alguém de que o real não é o que está sendo vendido como se fosse o real. Super. Então, eu acho que isso é uma questão, assim, extremamente interessante. A pessoa fala, não, mas isso não é um hambúrguer. Ou pega um café bom hoje em dia. A pessoa fala, não, mas isso não é um café. Porque na cabeça dela é aquele torrado. Ou não tem gosto de hambúrguer, não tem gosto de café, Exatamente. não tem gosto de suco. Isso eu acho que é extremamente importante. A gente mudar, conseguir convencer muita gente hoje de que X não é aquela coisa real. Como, Elô? Como é que a gente faz isso? Então, são essas coisas muito difíceis. E de mulher, eu queria falar uma coisa que eu acho que juntou essa questão. A mulher vai trabalhar fora. Então, ela tem que se virar em 1000 para poder, teoricamente, dar conta de tudo. Porque não houve uma divisão de tarefas do cuidar da casa, do cuidar de filho. A mulher vira com 10 turnos de trabalho. Aí a gente passa... Para mim, isso é uma questão muito clara. Vai passar por anos 60 e 70,
que a mulher não só foi assumir essas coisas lá fora, como também tinha aquela coisa de negação. Para eu ser uma mulher, moderna, eu também não posso ficar com aquela coisa de dona de casa. Com o meu avental ali com o avental. na barriga do fogão. Passou a ser uma coisa... Se eu faço isso, eu não posso fazer aquilo, porque uma coisa nega a outra. Sim. Aí a gente vai ter um lapso extremamente interessante de uma geração de mulheres. Eu percebi muito isso quando eu tive a escola de cozinha. Eu fiquei na escola desde a fundação, quando eu concebi aí a ideia, meio redundante, mas é isso. Fiquei na escola de 99 até 2006. E eu achava extremamente interessante uma categoria de mulheres que chegava lá, sei lá, 30 e poucos anos, querendo saber coisas muito elementares. E aí falava assim, eu não sei e eu não tenho para quem perguntar. Porque a minha mãe, e aí você vê, a mãe era dessa geração que foi trabalhar fora anos 60 e até uma parte de 70. Então a mãe não quis aprender a cozinhar, porque teoricamente para ela, a questão de independência feminina, ir para a cozinha, ir para a panela, ir para o fogão, era uma coisa que pegava mal. Aí, ela não tinha para quem perguntar, nem para mãe, nem para avó. Então, de repente, ela não sabia, nunca tinha quebrado um ovo na vida. Na casa dela, não tinha panela. Então, aí entra esse movimento contrário, que de repente deixou de ser feio a mulher que é super resolvida profissionalmente, que tem uma vida fora da casa também. Por que a mulher não podia gostar das duas coisas? É isso, a gente não... a sensação que eu tive, quando eu comecei a aprender a cozinhar, que também foi aos 30 e poucos, que eu comecei a cozinhar, foi que a minha mãe cozinhava, tá? Minha avó cozinhava muito, mas ela cozinhava e trabalhava fora. Ela dava conta de 3 filhos, cozinhar, tinha ajuda em casa, né? A gente faz parte de um grupo privilegiado de pessoas. Claro. Mas ela fez questão de não me ensinar, porque ela não queria que eu, né, me desenvolvesse ali. E aí, eu vivi muito bem com isso. A gente sempre gostou muito de comer, mas não gostava, eu não sabia cozinhar. Aí, quando eu tive filho e fui fazer a introdução alimentar dele, eu percebi que, primeiro, eu amava esse caderno da minha mãe e eu não sabia fazer nada dele. Eu não tinha esse conhecimento. Tem até minha letra em algumas coisas aqui que eu passava a mão, né? Que ela tinha anotações espalhadas e eu ajudei a organizar, mas eu não sabia fazer. E eu comecei a perceber que, olha que louco, na minha casa, o pai do meu filho, para ele, cozinhar era um prazer. Era uma coisa assim, olha que legal que eu sou, que eu sei cozinhar. E eu não sabia cozinhar, e eu comecei a falar, mas por que eu não posso? Né? Eu não preciso escolher entre uma coisa e outra, eu posso ter as duas coisas. E aí, eu descobri que se eu fizesse o bolo, eu conseguia mais autonomia para fazer as comidas mais saudáveis também. Eu fui caminhando e me encontrando na cozinha e descobri que é isso, que eu podia ter as duas coisas. E eu vejo esse movimento. Quando eu escrevi o livro Cozinha de Vó, eu percebi que para a geração da minha avó, esses industrializados, ultra industrializados, eram muito mais encantadores do que para mim. Claro. Né? Eu acho que a gente está num momento de resgate que talvez ainda seja uma coisa muito de bolha, né? Claro. E que a gente tem que disseminar essa informação, porque a gente, na minha casa e na casa de muitas pessoas, isso que já foi uma maravilha, porque facilitava tanto a vida, depois você começou a falar, mas nem é tão bom, né? Não. Nem faz bem para mim. Por que você eu vou continuar falou a palavra certa. Provando isso? Para sua avó, aquele cubinho de carne, cubinho de caldo, foi de alguma forma libertador. Ela não precisava pegar o frango, matar o frango, limpar o frango, tirar a pena, separar isso, fazer um monte de coisa. Para ela, aquilo lá era uma facilitação da vida gigantesca. E na época ela abriu mão de pensar, de questionar se aquilo
quais as perdas. Nem tinha acesso, né, Lô? Porque acesso. o marketing dessas indústrias era avassalador e naquela época não tinha um barulho da opinião pública tão grande para poder confrontar hoje Ela em aceitou dia. e pronto. Ela aceitou e não tinha ninguém falando que não era isso. Ela não conseguia acessar Era mais informação seguro, por era outros meios. Assim, não era só mais fácil. E não tinha geladeira para guardar tanta coisa. Então, se ela pegasse uma galinha, ela teria que usar num período muito curto. E, de repente, aquele caldinho ficaria lá. Uhum. Então, para sua avó foi libertador em vários aspectos. A sua mãe talvez tenha vivido nessa fase de ou eu faço isso ou faço aquilo, não posso fazer junto. E quando você falou dele, eu acho que os homens tinham uma liberdade para eles não tinham obrigação de escolher A ou B. Eles podiam fazer, Isso. né? Eu achei que é um direito dele, eu não tenho esse direito, né? Pois Como é. assim? Então, muita mulher, eu, por exemplo, eu cresci adorando cozinhar. Em uma época que era, pra que você vai ficar na cozinha? Porque eu gosto. Mas vai brincar lá fora. Eu quero ficar aqui. Mas era a minoria da minoria. Eu me lembro que quando eu fui para a faculdade, eu já cozinhava muito. Ninguém na minha sala de mulher cozinhava. Tinha uns 2, 3 caras, assim, uma família espanhola, um italiano, que tinham essa questão de cozinhar. Mas mulheres nenhuma. Porque todas eram filhas de mulheres que vou trabalhar, vou ter uma vida fora daqui e eu quero que a minha filha jamais ela vai voltar para a barriga do fogão, né? Então, de uns anos para cá, começou esse movimento, ainda de bolha, como disse a Mari, que é muito pequeno, de gente que busca o sabor de verdade, a textura de verdade e o respeito ao tempo das receitas, né? Eu acho que isso, e as tradições, os saberes que tem, que tudo tá envolvido, que tá ligado, né? E eu acho que também, óbvio que a Mari falando e falou muito de privilégio, óbvio que a gente tem uma situação privilegiada para poder dar esse tempo às coisas, para poder pesquisar. É inquestionável que a indústria ela trouxe facilidades para pessoas que precisavam de, né, dar conta de 10 funções ao mesmo tempo. Mas eu queria entender, Lô, um pouco da sua visão, quando você estava puxando o que mais está atrás de um bolo, né? O bolo, quando ele é feito em casa, não é só um bolo. Ele tem uma receita antiga, ele tem a mão ali, ele tem talvez uma música que você está escutando, alguém que ajudou nessa receita, o cheiro, né? É toda uma egrégora. As circunstâncias da época, né? As receitas, elas são ele moldadas tem pelas... envolvido, ele tem carinho, ele tem um ethos, né? Que são vários elementos que ele puxam. Tem muita coisa envolvida. Então, você pegar um bolo super básico, muito básico, feito com açúcar, manteiga, farinha, uma baunilha, uma laranja, sei lá, coisas, um tiquinho de fermento, uma coisa muito simples. Mas se você fizer em casa, a sua casa ficar com aquele cheiro de bolo que invade a rua, ele vai ter gosto de bolo, não tem problema se ele der uma quebrada, se ele ficar tortinho, mas você vai falar, gente, isso tem a ver com a minha história de vida, ele tem a ver com a casa que eu morei, com a minha mãe, com a minha avó, com os meus irmãos, ou com a família do meu marido, de quem quer que seja. Então é um bolo que tem conteúdo, é muito diferente daquele do pacote, que vem com uma faca de plástico, que muita gente cresceu levando na lancheira e comendo em casa. Aquilo não é bolo. E, Elô, a minha pergunta é exatamente essa. Pensando que a gente está aqui representando essa indústria e querendo entender como que a indústria traz tudo isso que a gente colocou desse bolo de casa para dentro, né? Porque quando a gente olha para essa cozinha e a gente tem indústria, né? Nossa fábrica fica no interior de Minas, a gente vê muito diferente, né? O que é o que acontece dentro de uma casa e o que acontece dentro de uma indústria, mas os dois estão produzindo o mesmo bolo. Os dois estão produzindo o mesmo pão de queijo. Como que você acha que a gente pode trazer para a indústria esses elementos que são tão importantes na construção desse bolo? O bolo não é só o bolo. Então, eu acho que o primeiro grande desafio da indústria é repensar um pouco o produto que vai chegar à casa das pessoas, né? Eu acho que enquanto a indústria ficar pensando só nesse modelo de facilitar, de chegar rápido, de custar, de fazer um produto com o menor custo, do jeito mais padrão,
isso não vai sair do lugar, vai continuar do jeito que está. Agora, quando a indústria começar a pensar diferente, que ela está fazendo um produto que tenha gosto, que tenha cheiro, que tenha memória envolvida, que seja feito de uma forma respeitando as técnicas clássicas. Que pode ser tortinho. Pode ser tortinho. Um produto que tenha ingredientes reais. Precisa de um conservante para isso durar na prateleira. Ok. Um conservante que seja coerente com a saúde das pessoas. Isso, ok. Se a indústria já inventou tanta coisa, como é que não existe um conservante que não faça mal para as pessoas? Ou que seja o mais perto do natural possível, né? Não tem por que um produto durar na prateleira 3 anos. Uma latinha de alguma coisa, você olha lá, 24 meses, não sei quantos meses. Teoricamente, para quê? Se o comércio começar a entender diferente, se um produto desse durar num freezer ou numa prateleira 6 meses, sei lá o quê, gente, já tá maravilhoso, né? Então, eu acho que o enxugamento da quantidade de coisas que vai dentro de um produto, isso acho que já seria um passo, assim, gigantesco, porque não faz sentido você pegar uma geleia, que teoricamente é fruta e açúcar. Se você colocar um ácido cítrico, que vai ser uma coisa, quase como casca de limão, uma pectina que tem origem de fruta, isso faz parte do padrão. Isso você não está fazendo nada de errado. Agora, quando começa a ter um monte de coisa estranha, que você não faz ideia para que aquilo está lá, para o negócio durar X anos, você fala, gente, mas qual é a lógica? Então, a indústria, eu acho que teria que ser um pouco, talvez, menos gananciosa, de ganhar talvez um pouco menos, investir mais no que o mínimo de coisa que possa ter naquele produto, para ser muito mais perto do verdadeiro, né? Então, eu acho que isso é fundamental, porque a cada dia que passa, você vai ter molho de tomate que quase não tem tomate, né? Leite, eu abri um leite há um tempo atrás, óbvio que eu não posso falar de marca, mas eu peguei 3 marcas de leite de caixinha. Eu abri os 3, ou seja, destampei e larguei em cima da mesa. 2 demoraram 1 semana para começar a ter um gosto ruim. Todo dia eu experimentava uma colherada. Uau. Eu falava, não vou morrer com isso, mas gotinhas. Tem uns experimentos de rede social que são isso, né? De deixar um sanduíche ali para ver quanto tempo ele dura. Como é que um leite vai demorar 1 semana? É surreal isso. Elo, isso me leva para uma pergunta. Eu queria voltar um pouquinho para o que é um clássico e até que ponto um clássico permanece um clássico, uma receita permanece o que ela é, né? Se a gente vai mudando muito. Se a gente faz um pão de queijo sem queijo, ele continua sendo um pão de queijo. Eu acho que jamais. É a história do navio de Teseu, da mitologia, que vão trocando todas as peças. Quando não tem mais nenhuma peça original, ele continua sendo o navio de Teseu ou uma coisa completamente diferente, né? Eu acho que a gente tem que manter, para ser uma coisa tradicional, a gente tem que manter uma coisa que eu acho que é básica, que se chama a essência, né? Então, um pão de queijo. Eu acho que para ele ser pão de queijo, ele tem que ter queijo. E aí ele tem que ter um queijo que seja queijo. Para mim, essa é a primeira coisa, né? Porque se não for um queijo, se for uma borracha que teoricamente é chamada de queijo, alguma outra coisa ali que teoricamente vai dar um crocante, uma textura que aquela borracha não tem. Então ele começa a usar 2, 3 produtos para, teoricamente, fazer bem mais ou menos o que um só faria. Então, aí ele vai usar um ovo que, teoricamente, é de uma granja que a galinha nem pensou em comer um milho ou uma minhoquinha. Então, aquele ovo já não tem gosto de ovo e você mal pode dizer que aquilo seja um ovo. Então, tá bom, você não vai usar, teoricamente, banha num mundo que tem um monte de gente preocupada com um monte de coisa de saúde, tararé. Você vai usar um óleo, ok. Mas você vai usar um óleo que seja óleo, não que seja uma gordura hidrogenada X, que você não faz ideia do que tem lá dentro. Aí você vai usar
ou leite ou água. E vai usar um leite, faz de conta que talvez seja uma água branca, né? Claro. Então, e o polvilho, que também, de repente, às vezes, mal quase que é da coitada da mandioca, né? Um grude. A nossa rainha. A nossa rainha. Mas você vai usar, às vezes pode até ser da mandioca, mas é uma coisa tão já deturpada que não passa de um grude. Então, eu, por exemplo, eu fico extremamente, às vezes, revoltada. Outro dia eu fui a uma padaria que na coisinha do pão de queijo estava escrito ingredientes farinha de trigo. Você fala, o que uma farinha de trigo... eu vou falar. Fala você. O que a farinha de trigo está fazendo na plaquinha de ingredientes de uma padaria? Então, eu preciso te contar isso que eu não sei se você viu. Mas me gerou uma revolta enorme. Eu nem, assim, foi uma coisa meio que aos amigos a gente compartilhou, mas não foi um grande alarde. Mas teve um prêmio no Rio, se eu não me engano foi 2021, 2022, do melhor pão de queijo da cidade. E quem ganhou o melhor pão de queijo foi um restaurante que eu sou apaixonada, vou lá sempre, inclusive estava lá ontem. Mas a receita é um Gugère. E ganhou o melhor pão de queijo. Como Gugère? Como Gugère. Não, mas não, então, como Gugère, perfeito. Perfeito, o melhor mas não é pão de queijo. Não, o prêmio de melhor Gugère. Ganhou o melhor Gugère. Mas ganhou o prêmio de melhor pão de queijo. E isso me deixou uma revolta muito grande. Conversei com meu amigo Thiago da Junta Local, que também é um entusiasta, né? Trabalha a vida dele pra falar sobre isso. E ele falou, a gente precisa. Eu falei, Thiago, vai ficar parecendo que eu tô com dor de cotovelo porque a gente não ganhou. Eu acho que o Rio de Janeiro tem excelentes pães de queijo. Eu amo esse Gugère que ganhou o prêmio, mas ele é um Gugère. E aí, essa é a grande pergunta. Até qual que é o limite de você mudar uma receita? Porque quando você chega no restaurante, a pessoa fala, aqui está o melhor pão de queijo do Rio de Janeiro. E aí você fala, não é um pão de queijo. Então, qual que é esse limite? E o que você já viu que mudou tanto que se transformou em outra coisa? A gente brinca que tem pão de queijo que é pão de quê, né? Porque não tem queijo. O que mais você vê que deturpou muito? Por exemplo, a gente está conversando aqui, eu vou falar uma coisa que também pode ser que tenha gente... Não vocês, eu acredito, né? Mas, por exemplo, estava outro dia nas redes sociais e falando um monte de um pão de queijo em São Paulo, porque agora a moda é folhar tudo, né? Então... Não, acho que é folhado mesmo. É folhado. Então, assim, eu acho um croissant bom, uma delícia. 1.000 folhas, bem feito, uma delícia. E várias coisas folhadas são extremamente gostosas. Agora, tem algumas coisas que você folhar aquilo, eu acho que não faz o menor sentido. Então, eu fui experimentar o tal de pão de queijo folhado. Como um folhado de queijo, eu acho que é gostoso. Eu achei um pouco engordurado, mas se você pensar, encarar aquilo como um folhado de queijo, perfeito. Agora, você dizer que aquilo é um pão de queijo, aí eu acho demais para mim. Eu não consigo. Então, eu acho que a gente chega a esse limite, que tem algumas coisas que são clássicas, que como um navio, a minha mãe brinca sempre que desmontou, tirou as duas partes da tesoura e o parafuso. Aí não vai ser tesoura jamais, né? Exatamente o que você falou do navio. Então, eu acho assim, que tem coisa, gente... O pudim, você pode até dizer que ele continuou sendo um pudim. Não é mais aquele pudim de antigamente, que levava base de açúcar, ovo e leite. Mas ele continuou sendo um pudim. Agora, você colocar farinha de trigo e chamar de pão de queijo. Pode ser até que o restaurante não tenha chamado. A crítica que tenha colocado aquilo como um pão de queijo. A gente não sabe. E nem vai saber. Agora, o fato é que tem coisa, gente, que, sabe, é patrimônio. Mas tem, assim, eu acho que eu vou trazer esse assunto. Mudar o queijo, pode ser um pão de queijo diferente, Eu não provei o folhado de pão de queijo, não sei dizer, mas tem essa brincadeira, né? Mas não chama de pão de queijo. Sim. Então, mas o que eu quero trazer, não tem pizza de pão de queijo, não tem como não falar. A gente até gravou um vídeo brincando, assim, mas será que a gente vai ofender os italianos? Vai ofender os mineiros? Vamos ofender todo mundo? Mas a gente resolveu dar esse nome. Então, eu acho que existe também essa coisa tem uma maleabilidade. De maleabilidade. Não, eu acho que uma coisa... Mas você não vai poder dizer que é o melhor pão de queijo. Não, exato. E eu acho que a gente também, essa foi uma discussão grande quando a gente lançou a pizza, né? Porque a gente falou, putz,
A galera vai, os mineiros... É isso, foi exatamente esse paralelo. Mas uma coisa que a gente tem uma segurança é que a gente tem um pão de queijo clássico Nanu, inspirado na receita original do século XVIII. Ele tem polvilho doce, polvilho azedo, ele tem ovo, leite, a gente escalda e ele tem queijo artesanal de leite cru. A gente tem um clássico aqui dentro. E aí depois a gente começou a brincar, porque ele realmente é um produto que ele é muito fácil de você trabalhar coisas com ele. Mas a gente não vira e fala assim, essa é uma pizza, ou esse é um pão de queijo. Não, essa é uma pizza de pão de queijo. Então, eu acho que o problema nem é você brincar em cima. Eu acho que o problema é você acreditar que aquilo ali é o original. Pois é, você falou tudo. Né? E eu acho que isso acontece hoje em dia com uma quantidade muito grande de produtos. Então, a gente volta para aquele hambúrguer, por exemplo. Um monte de criança tá crescendo achando que aquele da caixinha é o real. É uma carne com um monte de gordura que não faz sentido tá lá. Por que puseram? Porque fica mais fácil de você dourar sem grandes técnicas de aquecer uma frigideira. Uma casquinha dourada é mais fácil de conseguir numa coisa inundada de gordura, né? Só que quem inventou aquilo estava pensando em, de repente, conseguir um resultado mais fácil. Vender mais com um produto de ingredientes mais baratos e conseguir que a pessoa ficasse satisfeita fácil. Ela não precisa ter técnica nenhuma. Ela ligou o fogo, tá pronto, né? Só que hoje tem um questionamento. Aquilo é carne? Aquilo é saudável? Aquilo, nutritivamente falando, agrega algum valor à vida de uma pessoa? Então, ainda bem que tem esse movimento contrário, que é passo de formiguinha, mas tem, né? E eu acho que o que você falou do pão de queijo, eu, por exemplo, o meu pão de queijo do Lado da Venda, que foi muito premiado, para mim aquilo, ter um super de um pão de queijo em São Paulo, para mim aquilo era uma, sabe, era uma satisfação. E quando o mineiro vinha me dizer isso, eu ficava muito feliz, eu dormia contente, porque eu falava, as pessoas perguntavam, mas o que o seu pão de queijo tem especial? Qual o segredo, Qual o segredo? Eu falava, uma receita de base clássica, como você diz, que vai lá para o século XVIII, um equilíbrio entre os polvilhos doce e azedo, que dependia muito do queijo. Eu usava um queijo, um super de um queijo que de fato era queijo, né? E um polvilho que vinha da nossa rainha mandioca, né? Um ovo que era ovo, e um leite que era leite. É simples assim, né? Elô, falando desse clássico, né, da cozinha brasileira, que é o pão de queijo, e a gente falou de folhado, eu queria ir lá para o croissant. Né? O croissant é um clássico francês que está em todas as nossas padarias, de uma forma melhor ou pior apresentada, né, ou representada. Por que o pão de queijo não está nas padarias francesas? O que falta para o pão de queijo ganhar o mundo e levar a nossa rainha junto? Olha, eu acho que ainda existe meio que aquele complexo meio vira-lata aqui no Brasil e que faz com que às vezes, eu acho assim, se você vai para vários lugares fora e que tem contato com pão de queijo, a maior parte vende pão de queijo industrializado do pior tipo, que vai lá deixar feliz comunidades brasileiras que moram fora daqui, né? Isso para vários países do mundo. E para vários produtos brasileiros. E para vários produtos brasileiros. Então vai chegar aquela goiabada que é uma coisa gelatinosa, cor de goiaba bem mais ou menos. Então isso acontece com todo esse mercadinho vai de saudade, como chamam. Então vai muito para fora esse extremamente rudimentar, bem tosco, mas que teoricamente mata um tiquinho da saudade de uma pessoa que está morando fora daqui. Só que ele não é bom o suficiente para conquistar os mercados locais, porque o que vai é normalmente muito ruim, né? Eu tive uma experiência que eu fiquei também muito orgulhosa do que eu fiz. Em 2013, houve um festival em Paris, no Le Bon Marché, na Grande Épicerie, e eu fui convidada para ser curadora do projeto. Foi um projeto comemorativo de, não me lembro, 160 anos, 170 anos da loja de departamentos, que é tida como a loja de departamentos mais sofisticada da França, e eles têm essa parte de alimentação que é gigantesca.
Muito bem, eles resolveram fazer um festival para mostrar um Brasil muito charmoso, diferente. E aí, o que eles fizeram? Eles focaram no eixo Rio e São Paulo. Tinha um monte de designer de imóveis, de objetos, muita moda. E não só com um olhar caricato de Brasil, não. Era um Brasil contemporâneo. Eram marcas, assim, estilistas incríveis. Era realmente muito interessante. E, então, eles tinham toda essa parte da curadoria de moda, de estilo de vida. E aí, eles quiseram fazer uma parte de gastronomia. E eu fui contratada para ser a curadora do projeto. Então, o que eu fiz? Eu selecionei mais ou menos, sei lá, uns 80 produtos que eram representativos de Brasil. Por exemplo, uma goiabada. Café, chocolate, que naquela época o nosso chocolate estava engatinhando. Eram pouquíssimos os chocolates interessantes. Então, eu escolhi várias categorias. Tem que ter chocolate, tem que ter café, tem que ter, sei lá, água de coco. Eu fui selecionando. E aí, eu falei para eles de marcas interessantes que deveriam estar lá, mas já sabendo que muitas delas não poderiam estar por questão de importação, de registros e tudo mais. Bom, então tá bom. Eles fizeram essa seleção. Aí, eles vieram conversar comigo. Bom, Elô, mas ter, por exemplo, o nosso polvilho numa gôndola. O francês não vai saber o que fazer com aquilo. Eu falei para eles, a gente precisa ensinar alguma coisa, porque senão aquilo vai ficar. O café, tudo bem, mas outras coisas... tudo bem, Mas uma farinha de mandioca, o que ele vai fazer com aquilo? Então, eles resolveram... eu fiz um livretinho, que era uma coisa interna deles, mostrando usos interessantes para aqueles produtos. Então, tinha, sei lá, tipo 50 receitas... Porque eles distribuíam para os clientes que gastavam X e durante o festival, que demorou 4 meses, as pessoas poderiam comprar também o tal do livrinho. E eu coloquei em linha de produção 30 receitas brasileiras, que ficaram por 4 meses sendo preparadas e vendidas naquela parte maravilhosa deles. Então, eu tinha uma equipe, eram quase 70 pessoas trabalhando na cozinha. Trabalhei feito uma louca. Eu acho que eu comi o pão fromage. Será que foi nessa época? Era isso. Era 2013, 2000. Pois foi bem nessa época. Eu lembro que eu vi um pão fromage e falei, gente, Gente, eles venderam um pouco mais de 2 toneladas de pão de queijo durante 4 meses. Uau. E eu coloquei em linha de produção pão de queijo, bolo de fubá, tinha os docinhos nossos clássicos, tinha brigadeiro, tinha beijinho, brigadeiro... tinha brigadeiro com castanha de Pará, com nibs de cacau, com açaí, com um monte de coisa, os branquinhos. Tinha cuscuz, tinha empadinha, tinha bobó de camarão, tinha coxinha. Gente, eram 30 receitas que fizeram parte daquelas vitrines. Tinha pão de mandioca. Enfim, era muita coisa. Tinha manjar de coco com calda de ameixa. Sabe? Coisas muito nossas. E foi um sucesso aquilo lá. Então, a gente vê que quando é um produto... Eles usaram Comté, eles usaram polvilho, eu acho que era Amafio, que já tinha os cadastros, mas é um polvilho que é polvilho. Claro. Então, não é uma gominha X, né? E o fato é assim, que eu acho que quando é bom, ele entra. Eu fiz um trabalho uma vez na Escandinávia, que eu fiz pão de queijo delicioso, eles amaram. Então, eu acho que é muito você conseguir ir para um lugar que você consiga mostrar o produto real. Porque esse horroroso que eles não acham graça. É uma textura esquisita, não tem gosto, né? E o pão de queijo também tem uma ciência que você precisa saber assar, né? Você precisa saber assar. Muda totalmente a experiência se você sabe assar ou não. Muda total. Quando eu comecei a vender o meu pão de queijo no Lá da Venda, nos primeiros 2 meses, para quem queria levar para casa, eu pegava bolinha, eu congelava um pouco e as pessoas compravam. Eu cansei de ouvir problema.
Porque apesar de estar escrito numa etiquetinha, naquela época a gente vendia só para cliente ali que queria, um negócio pequenininho. Eu falava, aqueça o forno por X tempo. Aí você coloca o pão de queijo e você assa por aproximadamente X minutos. Bom, 90% ligava o forno e colocava o pão de queijo lá dentro. E ficava abrindo, ansioso. Então aquilo virava uma borracha que derretia, parecia um boneco de neve derretendo. Aí a pessoa pegava e ligava para lá e falava que o pão de queijo ficou horrível, que eu não estava vendendo o mesmo pão de queijo que eu vendia. Ai, Elô, que bom que não é só com a gente, porque eu sempre achava que era só com a gente que acontecia isso. As pessoas não leem as instruções, né? Elô, e que outros produtos, se você pudesse criar um produto, né? Um clássico brasileiro que você acha que deveria estar nas gôndolas. Tem algum que te vem à cabeça? Ela falou alguns agora do Bon Marché que eu fiquei Falou bem... do Bon Marché, mas assim, aqui nas nossas gôndolas, te passa pela cabeça, isso falta. Uma categoria, assim, que você sente que está perdendo a oportunidade de ter nos supermercados do Brasil de forma mais massificada. Pensando em gôndola, por exemplo, gôndola, né? Por exemplo, o bolo. Eu sou uma pessoa que eu sou apaixonada por bolo. Mas eu acho que o bolo, na gôndola propriamente dita, ele perde demais. Porque um bolo, para ser bolo, ele tem que ser um bolo fresquinho, úmido, um monte de coisa que, para comercializar numa gôndola, para ele durar, ele vai ter que ter um monte de coisa arada dentro que não vai ser o real. Ele não vai ser aquele bolo caseiro que tem cheiro de bolo. O pão de queijo eu acho que é mais fácil, porque a pessoa vai assar em casa e o cheiro de pão de queijo vai contaminar, contaminar do jeito bom, né? Sim. Se espalhar. Enquanto um bolo, se abrir um saquinho, ele não vai ter cheiro de bolo, ele não vai ter... Então, o bolo, eu acho que para uma padaria, é perfeito. Mas o bolo, eu acho que ele sofre muito com esse prolongamento de validade aí, né? A gente testou vou dar esse spoiler, acho que eu nunca contei, não sei nem se você sabe, Mari, mas a gente fez alguns testes na fábrica de bolo congelado cru. Porque aí a gente levava para o consumidor essa experiência do assar. Então, ele já estava pronto, toda aquela parte de bater o bolo já tinha sido feita, ele só põe no forno e assa. Quem sabe a gente ainda não lança isso. Eu acho que é uma coisa. Eu, por exemplo, eu inventei que foi o maior sucesso. Eu parei porque eu parei com a da venda. Hoje, a única coisa que eu tenho é o chocolate com a mestiço. Mas as minhas misturas, sei lá, quem sabe um dia eu voltaria com isso, porque eu amo. Eu desenvolvi com uma empresa que mexia com engenharia de alimentos e tudo isso. Eu fiz uma linha que eram 3 bolos, o pão de queijo e um pão. Que era X0. Era totalmente real. A validade era relativamente curta, aquelas misturas duravam acho que só 4 meses, ou seja, para colocação em gôndola é complicado. Mas a pessoa acrescentava ou água ou leite, em algumas ela acrescentava o ovo. O do pão já ia um envelopinho do fermento, porque o fermento não se comportava bem. Mas o fato é que era 100% real. Ia com a forminha. Eu tenho um monte de forminha ainda que sobrou, que era uma forminha de papel com uma madeira que veio da França, escrito o meu nome, tudo isso. Para a pessoa poder ter essa experiência com um bolo real, né? Porque eu acho que essa finalização dá a emoção que falta quando você abre um produto do pacote, né? Sim. Elô, a gente falou um pouquinho de clássicos que Tô tentando pensar aqui em mais coisa, mas... Se lembrar, fala. A gente falou um pouco de clássicos que vão desaparecendo, de receitas que vão mudando e do que se perde com isso. Se você pudesse escolher, assim, um clássico para levar para o futuro, esse não pode desaparecer de jeito nenhum. Não vale pão de queijo, porque a gente já falou muito... eu que tava na ponta da língua, mas... Qual seria? Você consegue pensar, assim, desses doces todos que você faz, esses docinhos que já são tão raros nas festas infantis? Ai, esses docinhos eu adoro todos, né? Inclusive, ontem eu ainda fiz um negócio, um docinho de abacaxi, que não seria esse que eu levaria, tem muita coisa que eu acho que é mais emocionante. Mas é um docinho de festa de abacaxi que tem caderno e livro antigo, que é extremamente raro hoje em dia, que é abacaxi com açúcar e coco, né? Tem aqui. E eu tenho num dos meus livros, tenho no site,
tem uma audiência não, como eu posso chamar, vai? É uma quantidade gigante de pessoas que vai fazendo e me mandando mensagem. É um doce ultra simples. Demora um pouco no fogo, porque o abacaxi tem muito líquido, então tem que evaporar e virar uma massa. Esse aqui, abacaxizinho. Abacaxizinho. Esse eu já fiz. Eu fiz ontem ainda para uma matéria. É verdade, 2 abacaxis, Pois 900 gramas de açúcar e um coco ralado. Que é coisa mais simples, mais tropical, muito mais gostosinho. brasileira. E fica lindo, assim. Fica brilhantinho. lindo. Eu fiz ontem isso. Eu acho assim, isso mostra uma simplicidade que não existe mais nas gôndolas, né? Então, assim, o cajuzinho do vídeo que eu fiz na outra semana, as pessoas falam, mas como assim? Só clara, um pouco de cacau em pó, o amendoim e o açúcar. Isso dá um docinho? Dá um docinho. Como esse do abacaxi. O açúcar já dá liga, né? Assim, o ele açúcar já dá um- liga e o açúcar faz parte da nossa essência, né? Eu acho que tudo demais tudo em excesso não faz mal. Então, você não vai comer 1 quilo de açúcar por Claro. dia. Claro. Mas dentro da medida... Uma festinha ainda. Uma por cima. festinha, gente. É um abraço. É um né? abraço, É. né? Eu não sei. Eu levaria um bolo de fubá pro futuro. Também levaria Ai, bolo de adorei. Adorei. Eu acho que eu levaria um bolo de fubá. E um Ai. pão de queijo, talvez. E isso com um cafezinho. Um cafezinho. Tá pronto o futuro, gente. Tá pronto o futuro, né? Mas eu acho isso. A indústria teria que simplificar os produtos para tentar fazer com que eles voltassem a ser reais, né? E com isso é um trabalho de formiguinha conseguir mostrar para as pessoas que o real é esse, não é aquilo que foi assim Educado, mas... educado, né? Elô, para finalizar, né, a gente ia justamente perguntar para você se você tem algum recado para passar para a indústria. E eu acho que você acabou de passar, né? Eu Mais acho que eu algum? acabei de passar, né? Esse simplificar, tentar entender que, pera lá, gente, a validade do produto, para quem está produzindo, é lógico que importa, né? Isso viabiliza um negócio. A gente está falando aqui com a Rafa que tem um negócio grande de um produto extremamente clássico e feito da forma mais real possível a nível industrial. Mas ela mantém a essência. A alma do pão de queijo está aí. Então, acho que a indústria, se tiver esse olhar feminino, como a gente falou, de querer entregar para uma pessoa querida uma comida de verdade, que eu acho que isso que faltou na indústria lá atrás, né? A mulher falar, não, pera lá, eu posso cuidar da casa e posso trabalhar fora, né? A mulher aprender a se organizar, por exemplo, para no final de semana, num tempinho livre, ela fazer o caldo na casa dela, sem aquela pressão, sabe? Faz um jeito mais tranquilinho. Aprender a lidar com o tempo, né? Da Aprender a cozinha. ligar com o tempo. Porque tem coisa que é trabalhosa, e tem bastante coisa que é trabalhosa, mas tem outra coisa que é só você Demorar. tá por lá. É só deixar lá, né? Deixa lá. Tipo caldo. Tipo o caldo. Mas se ela conseguir perceber que aquele caldo é muito melhor do que o outro, né? Então eu acho que a indústria teria que voltar um pouco, tentar experimentar o que é verdadeiro, né? Antes de ficar passando essa mensagem do que é e que não é. É trabalhoso, mas quem sabe, né? Ninguém falou que era fácil. Não, ninguém falou que era fácil, né? Elô, muito obrigada. Eu que agradeço. Foi muito boa a conversa. Um monte de Dava coisa pra gente levar conversar pra 10 pensar. dias, Dava né? pra conversar 10 dias. Elô, muito obrigada. Foi uma honra te receber no primeiro episódio. E eu aqui, uma honra estar aqui com vocês, né? Até a próxima. Até a próxima. Tchau, pessoal. Esse foi o primeiro episódio do No Elevador Penso na Roça. Fica com a gente pros próximos. Quem sabe a gente consegue mudar alguma coisa de como a gente produz alimentos em alta escala. Obrigada.